Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 428 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Matheus, que além de marido de médico, pastor, ainda é profissional. A gente podia fazer esse programa só com ele. Ah, isso é verdade. Nossa, agora eu me senti importante. Pense num participante completo. Nem tanto, nem tanto. E eu sou o Matheus, estou aqui com o André Lopes, que segundo a definição que me foi passada é um homem de negócio. Eu sou o André Lopes e estou aqui com o Chico Gabriel, que aproveitou a quarentena para pintar a casa dele de chroma key. Olha aí. Aproveitando, né? Foi bem isso aí mesmo. A gente viu o Chico no vídeo aqui, aí ele tava no fundo verde, eu falei, nossa, fundo verde, chroma key pra fazer vídeo, a gente viu que era a parte de fora da casa dele. Isso aí, gente, uniu o útil ao agradável, isso mesmo. Eu sou o Chico Gabriel, estou aqui com a Adriana, que se a gente for pensar, pode ser um plantão e uma plantinha. Mas eu só não sou muda, né? Com certeza. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que vai reconhecer um monte de coisa diferente que ele falou no último plantão da quarentena. Eita! Esse é o plantão da quarentena especial, que na verdade é um episódio regular do podcastirmãos.com, por um motivo muito simples, nós não temos mais tempo na vida pra fazer o plantão da quarentena. A gente vai falar sobre isso, de como a gente administrou o tempo nessa quarentena, e a gente vai fazer um balanço, 6 meses depois, quarentena, distanciamento social, epidemia, distanciamento social, home office, distanciamento social, tudo que a gente viveu nesses 6 meses, o que a gente pensava no início, como estamos encarando agora, quando a responsabilidade se torna irresponsabilidade. É sobre tudo isso que a gente vai falar no episódio Plantão da Quarentena, podcastirmãos.com de hoje. Estamos aqui, 6 meses depois. Lembro como se fosse ontem, né? Nossa, era tudo mato. Tudo mato. Desespero. Continuamos no primeiro ano da epidemia, primeiro ano da quarentena. Não sabemos ainda quanto tempo vai durar, mas e ela já durou... Segundo o Matheus, o primeiro ano é mais difícil. Que horror, Matheus. É o mais difícil, Tá começando. A gente só sabe que não sabe até quando vai durar. Não sabe mais nem fazer planos direito. Ou, na verdade, assim, estamos voltando a fazer alguns planos, porque a gente achava que era só suspender por um tempo, que depois as coisas voltariam ao normal, mas não. Estamos aqui numa nova realidade. Não vou usar a expressão novo normal, tá bom? Que fique bem claro isso. Obrigado. Olha, agora eu fiquei feliz, hein? Mas estamos aqui nessa. A gente resolveu fazer esse programa porque a gente lembra de muitas coisas que a gente falou no início e tinha muito a ver com não saber exatamente tudo que estava acontecendo. Não que a gente saiba mais, mas passou o tempo que a gente conseguiu pensar bastante. E uma coisa que eu já percebi desse processo todo que a gente viveu é que, assim, no começo da epidemia, quando, assim, resolvemos meio que parar tudo, meio que dar aquela pausa na vida e tentar se adequar à nova realidade, e até a gente resolveu fazer o plantão da quarentena, foi porque começou a sobrar tempo na nossa vida de alguma maneira. Porque, assim, muitas coisas que estavam programadas, como viagens, cursos que tínhamos que dar, ou projetos que a gente estava desenvolvendo, foram suspensos. Ou eventos que a gente participaria ou organizaria, foram de repente suspensos e a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Tirando tudo isso, sobra pouca coisa. Aí aconteceu como quando a gente muda para uma nova casa, muito maior, e coloca os móveis e parece que os móveis não preenchem a casa, né? Isso que aconteceu com o nosso tempo. Eu tô vivendo exatamente isso. Só que daí a gente é craque em preencher a nossa vida e não aproveitar o nosso tempo livre e encher de coisas. E hoje aqui em casa, por exemplo, a gente tá numa rotina muito insana, com tantas coisas que a gente foi assumindo e trabalhando e fazendo, e a semana que sobrava bastante tempo já não sobra mais, porque a gente se adequou a essa nova realidade e começou a trabalhar muito intensamente nessa nova realidade, né, esposa? Não, na verdade, não é que a gente não soube usar o nosso tempo. A gente entendeu que muita coisa tinha que ir pra internet. E que muita coisa que era presencial a gente conseguia fazer na internet. Então, por exemplo, eventos que antes a gente fazia presencialmente, agora aconteceram muitas lives. Aliás, acho que
ninguém mais aguenta live, né? Pelo amor de Deus. É muita live, muita live. Tinha vez que eu abria o Instagram de irmãos.com e a gente segue bastante gente pelo Instagram de irmãos.com. Daí tinha vez que a gente abria, cara, tinha muitas lives. Muitas. Primeira semana, segunda semana, eu cheguei a contar 24 lives acontecendo ao mesmo tempo, naquelas bolinhas. Ao mesmo tempo. Em cima. É. E aí a gente percebeu que o ambiente que a gente estava inserido, o ambiente profissional e ministerial que a gente estava envolvido, eles entenderam que a internet é uma ótima ferramenta de comunicação. Tipo, 20 anos depois de que a gente começou a falar sobre isso, né? Mais ou menos. Muito louco, porque daí começaram muitas reuniões via Zoom, via Skype, via videoconferência do Gmail e tal. E também a transferir os eventos presenciais para o online também. Porque surgiu aquela, né? E agora? O evento tava programado. Vamos cancelar? Vamos cancelar. Aí, de repente, não, peraí, mas dá pra fazer alguma coisa online? Olha quantas lives estão acontecendo. Vamos fazer isso acontecer também. Aí toca organizar a coisa pra acontecer online. Isso é verdade. E aí a vida começou a encher de atividades de novo, né? Não, e um monte de artigo que o pessoal começou a produzir. Como você otimizar seu tempo na quarentena. Como se comportar no home office. Nossa. Como não surtar na pandemia. O que fazer com as crianças na quarentena. Parece que a Adriana tá citando o tema de outros plantões que a gente gravou. Né? Exato. A gente fez muito disso também. E a gente tava na onda também. Mas foi uma correria pra internet, pra utilizar a internet em todos os ambientes, né? Aqui na editora, por exemplo, um dos grandes momentos pra você vender um livro é quando lança um livro. E tem aqueles eventos com os autores e tudo mais, né? Como fazer isso se nem a livraria tava aberta? E agora mesmo com a livraria, enfim, tá mais restrita e tudo mais. Então também você optou por começar a fazer lives no Instagram e tudo mais e de alguma forma captar aquela venda, mandando pra algum site, né? Invariavelmente pra Amazon. Foi você que falou, não foi a gente, hein? Exato. Nesse primeiro ano da quarentena, nós não trabalhamos todos para a Amazon ainda, tá? Só pra quem tá ouvindo. No primeiro ano, E o André não está falando só dos livreiros, né? Ele está falando de todos, né? Todos, A Amazon tá entregando em um dia, né? Na greve dos Correios, cara. Então, cara, como é que pode? Inclusive, se você for comprar na Amazon, irmãos.com/Amazon, você vai direto pro link e dá comissão pra gente. A gente fica muito feliz. Então, mas eu lembro muito do sentimento que a gente teve no começo, né? Aquele sentimento de incerteza e de tentar entender o que estava acontecendo, né? Eu sempre disse que os nossos plantões da quarentena eram registros históricos pra gente entender o que estava passando. Eu lembro que no primeiro episódio a gente falou sobre não usar máscara, né? A Adri falou que é muito perigoso você usar máscara porque você fica pondo a mão no rosto toda hora e tal. De repente, o Ministério da Saúde, a OMS, fala que todo mundo tem que usar máscara. A gente começa a entender, não, tem outro motivo pra usar máscara. Não, mas é que é interessante porque, assim, no começo da pandemia, a gente parte do pressuposto de que tem poucos doentes e é por isso que os doentes deveriam usar máscara para aqueles que não estão doentes não ficarem colocando mão no rosto e se contaminando. E nem sair de casa. Esse era o negócio. E aí, depois, no final, a gente parte do pressuposto de que todo mundo é um potencial doente e aí por isso que todo mundo tem que usar máscara. Mas o problema é que, assim, com o negócio da máscara, a gente viu que as pessoas tiveram essa falsa sensação de que podiam ir para todos os lugares. Acho que, na verdade, hoje as pessoas já pensam isso, né? Na verdade, com ou sem máscara, as pessoas já estão saindo. Acho que uma realidade que a gente não pode negar é que, apesar da gente achar o correto desde o começo, tipo, fique em casa, não vá, não saia, não se exponha. Né? Mas, cara, é impossível. Pra mim, não. Eu ficaria bem aqui. 6 meses fechado. Isolamento social e tranquilo. Mas, tipo, pra minha esposa, que é médica, quem não sabe, ela é médica, e só por isso que eu fui chamado. Não, você tem muitos atributos, Matheus. Ela tava meio que surtando, sabe? Porque a gente realmente se restringiu a não... Eu falei isso na outra que eu participei. Até restringiu de ver os pais, tudo assim, círculos próximos, assim, por conta de medo de transmissão. E ela meio que tava surtando nisso, né? De ficar isolada. E a gente vê que muita gente realmente tá surtando mesmo e não aguenta mais, né? Então, uma coisa que eu acho é que a gente tá usando essas fases do governo, né? Agora é fase amarela, agora não sei o quê. Pode sair. Numa realidade, a gente não deveria, porque o vírus tá aí ainda e os riscos estão aí. Mas como a gente não aguenta mais, agora pode. Vamos lá, vou marcar uma viagemzinha. Uma coisa que eu percebo é que pessoas conscientes são poucas.
pessoas, não são tantas pessoas assim. Muitas pessoas estão obrigatoriamente em casa, né? Obrigatoriamente usando máscara ou, sabe? Quando recebe um afrouxamento e pode fazer qualquer coisinha a mais, essa pessoa vai fazer. Ela não vai pensar, mas será que é seguro? Será que eu posso? Será que eu devo ir? Não é uma questão de consciência, né? Só faz porque estão obrigando a fazer. Qualquer oportunidade de não fazer, não vai fazer. Exatamente. Aí, assim, bate aquela sensação, por muitas vezes nessa pandemia toda bateu a sensação, e agora mais do que nunca, nesses 6 meses, é aquela sensação de que nós somos os trouxas de tudo que tá acontecendo, né? Porque a gente tá se resguardando. Eu não vejo meus pais, que moram a 100 km de casa, desde março. Comecinho de março foi a última vez que eu os vi. E eles estão sozinhos, moram em outra cidade. Eu e meu irmão moramos em outra cidade. A gente não se encontra pela consciência de que é importante preservá-los nesse momento. Só que aí a gente começa a ver, né? Tá acontecendo um encontro aqui, outro ali. Muita gente às vezes faz encobertado. Mas tem gente que não tá nem aí, posta as fotos nas redes sociais e que tá encontrando a galera. Tem gente que vai pra praia. E você vê o pessoal sem máscara, confraternizando e tal. Eu falei, mas gente, será que eu sou o bobo mesmo? Assim, eu sou o excesso de zelo? A galera tá se encontrando? O mundo continua normal e a gente não percebeu, sabe? Então, acho que foi no primeiro plantão da quarentena, eu falei que provavelmente nós iríamos viver um ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo do susto, do medo, que é quando a gente lembra daqueles caminhões na Itália levando vários corpos. Não sei se vocês lembram disso, que foi uma coisa horrível, assim. Mais do que os caminhões na Itália, isso foi horrível, não diria mais. Mas acho que a cena que mais me impressionou foi ver aqueles caminhões, meio que pipa, desinfectantes, lavando as ruas. Falei, caramba, mano, esse vírus é um negócio terrível, porque ele pode subir pela sua perna, sei lá, sabe? E tapetes, assim, a gente não podia deixar tapete na porta de casa e tal. Então esse pra mim foi o primeiro ciclo, foi o ciclo do desespero e corre ciclone que vamos morrer e tal. E aí depois entra o segundo, que o segundo é, não, calma, não vamos desesperar, é só a gente fazer as nossas medidas, é só a gente ficar em casa, começar a usar máscara. Será que a turma usou o papel higiênico? Podia fazer uma pesquisa, né? Participe, comente aqui. Você já usou os papéis higiênicos que você comprou em março? E aí, no segundo ciclo, as pessoas, assim, começaram a entender de que era só se proteger, né? Vou ficar longe, não vou me aglomerar. Aí fechou a igreja, fechou a escola, fechou o supermercado, um monte de coisa. E agora a gente tá entrando, eu acredito que assim, no terceiro ciclo, que é assim, pera, calma, eu não preciso ficar tão longe. Se eu ficar a 2 metros de distância, todo mundo de máscara, eu consigo sair. Tanto que no segundo ciclo, não existia chá de bebê, era carreata de chá de bebê. Não existia festa de aniversário, era por Zoom. Era live. Agora que a gente tá no terceiro ciclo, como que são os chás de bebês? Em praças, com banquinho de distanciamento de 2 metros. Como que são os aniversários? A mesma coisa, numa chácara, com distanciamento de todo mundo, cada um com seu lanchinho. E eles estão fazendo esses lanchinhos individuais, assim, cada um já tem o kit do aniversário, pelo menos foi a realidade que a gente viu. Tipo, monta uma sacola, assim, dessas de papel craft e dá o kit. Aqui vai estar o salgadinho, o brigadeiro, o bolo, tudo individual, tudo higienizado e tal. Não vi isso não. É claro que esse é um padrão mais elevado de festa. É claro que tem muita gente fazendo a festa a rodo aí, reunindo a galera, não tá nem aí. Assim, é uma coisa que eu não sei se vocês acompanharam e quanto que cada um tem acesso, mas conversando com pessoas e até passando em algumas partes mais periferia, cara, periferia dos lugares tá vida normal, sabe? Sim. A gente uma vez estava andando num bairro de Campinas, que o Brasil tem essas coisas, né? Um bairro nobre, tipo, errei uma rua ali, eu caí numa favela. Praticamente uma favela. E assim, eram as pessoas na rua, assim, fazendo churrasco, jogando bola, como se a vida tivesse normal, sabe? Então, eu acho que tem todo o discurso, né, dos políticos, vamos colocar assim, né? Falando que não era nada essa pandemia e continua até hoje esse discurso, que muita gente não tem levado a sério ainda, né? Então, às vezes a gente tá distante das realidades e por isso que eu acho que o correto seria, essas festas, vamos fazer com distanciamento, mas se você começa a pensar em cada coisa, cada detalhe, recentemente a gente foi no restaurante, finalmente, né, que tá reabrindo e tal, e a gente só foi, na verdade, só tá saindo, só tá vendo família porque a Elo pegou o Covid, né? E você é imune, Deus, né? E eu sou imune, né? Deus me fez assim, desculpa. Olha só! Ou vocês não se encontram tanto, né? Mas na quarentena era meio difícil. Mas, enfim, histórico de atleta. Mas assim, a gente tá indo mais por conta disso. Mas a gente fica pensando, né? A gente pediu um suco, aí ele fala, mas vocês querem açúcar? Aí vem um negocinho, aquele com um monte de açúcar.
açúcar, assim, sabe? Aí você fica pensando, ninguém pôs a mão aqui? Será que eles higienizaram de tirar de uma mesa para outra? Uhum. Então, os riscos continuam aí, né? A gente diminui com máscara, não sei o quê, mas a gente ainda tá num tempo, como a Adri falou, de aprendizado, né? Reabertura de igreja, reabertura de comércio, e a gente ainda, pelo menos eu, não vejo quando isso vai terminar, até porque essa semana o Átila postou que ele não vai tomar vacina assim que sair, né? Mas ele apagou o aí tweet, ajuda né? muito, né? Ele falou que ele disse que vai esperar um pouquinho pra ver os resultados, depois ele vai lá e toma, mas enfim. Muita gente que tava buscando a direção do Átila agora tá escutando esse irmãos.com. Aqui a gente mantém aqui, se sair vacina a gente toma. Não vamos deixar vocês sozinhos. A gente toma, a gente só não é o primeiro da fila, né? É tipo versão beta de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que sai de novo, nunca é bom você pegar a versão beta, né? Espera e sair uma versão testada. Manda o Matheus, que já é imune. Deixa os early adopters, né? Exato, exatamente. Mas acho que no geral, vocês no começo também não estavam mais noiados, tipo, lavar compra, não sei o quê, mercado sair, agora já tá meio... Não, então, você dá umas vaciladas. Eu ainda sou chato, eu sou o mais rigoroso aqui em casa, eu assim, vacilo. sabe? Porque assim, a gente, todo dia 28 a gente vai no McDonald's, né? E aí eu ia, então eu levava álcool gel, álcool spray, vários tipos de paninho e tal. Tudo que chegava eu passava álcool, né? Tudo. Daí na semana passada que a gente foi no McDonald's, eu esqueci o spray, só que daí a gente fala, é papelzinho, né? E a menina tá de luva. Só que aí ela pegou os ketchups, aí eu abri o ketchup com a boca, Doido, mano. Tá certo. Tá eu certo. abri, eu falei, mas como que eu vou abrir esse ketchup? Não, e a Adri fala numa naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, não, todo dia 28 a gente vai no McDonald's, né? Tipo, o pessoal que vai ouvir isso aqui vai achar, que maluco isso, o que tem dia 28, né? A gente tem uma tradição de uma anos tradição já, que nasceu aqui em casa, a gente gosta muito de McDonald's, então pra gente não ir várias vezes por mês, a gente coincidiu de fechar dia 28, que era meu aniversário. Já faz 4 anos, né? Faz que a gente mais, todo dia 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mêsversário do McDonald's. Aí Todo agora... dia 28 é dia de McDonald's. E assim, foi tão bizarro que o primeiro dia 28 de março, a gente não foi. 28 porque de a março. gente falou, não dá, né? Até estavam atendendo o drive-thru, alguma coisa assim. Mas aí a gente falou, aí eu fiz em casa. Ciclo, aí Foi logo que fechou, né? aí Sim, pra manter a tradição, eu fiz um hambúrguer aqui em casa, a gente comeu e tal. Então, e a gente tava no primeiro ciclo, assistindo todas as matérias, vendo todos os vídeos do Átila, gravando o tudo. plantão da quarentena. E assim, a gente tava bem tentando entender, assim, bem no desespero. Aí depois, no outro dia 28, a gente, vamos tentar ir, já tinha passado quase 2 meses, vamos no drive-thru, né? E desde então, todo mês a gente só vai no drive-thru. A gente ainda não entrou no restaurante pra comer, sempre no drive-thru, encosta numa pracinha lá e come. Mas realmente, a cada mês a gente se sente um pouquinho mais relaxado, sabe? Agora, no começo era spray em tudo que ia comer e tal. Jogava spray na boca antes de comer. Agora, no máximo, higieniza as próprias mãos e tal, e vai, né? Os caras estão tomando cuidado. A minha impressão é que até o álcool tá mais diluído hoje em dia. Você vai nesses lugares assim, você aperta o álcool, gel. Tá nojento. Cara, eu duvido que seja 70% ainda esse álcool. Não deve ser mais. Já deve estar nos 35, 40, não é possível. Mas, André, você que, né, é o diretor de uma grande corporação multinacional aí. É bom que ele não desmente, né? Ele deixa. Não tem como, né, desmentir. Mas, cara, no começo você experimentou aí também na editora essa coisa de lockdown total, todo mundo em casa, trabalhando de casa. 100% home office. Sem estar preparado pro home office, né? Ninguém se preparou, assim, vamos fazer um treinamento pra trabalhar em casa. E como é que você sentiu esse processo aí de voltar? Pelo que eu vi, o pessoal tá voltando pro trabalho. Eu não sei, realmente eu não sei. Por eu não estar no mercado de trabalho, o Matheus também pode falar sobre isso. Como que as empresas estão reagindo nesse momento? Qual que é o processo de reabertura? O que eles estão pensando do futuro nos escritórios, por exemplo? No nosso caso específico, a gente saiu correndo nas primeiras semanas ali. A gente, com uma empresa espanhola, a Espanha estava sofrendo muito, né? A gente foi um pouco antes do que as outras empresas aqui no Brasil. A gente saiu correndo preparar notebooks, ou não tinha notebook para todo mundo, então o pessoal levou os desktops. A gente fez um frete aí, levar os desktops para casa do pessoal, né? E foi um período aí de adaptação. As primeiras 2 semanas foi meio complicado, porque aí também depende de todo mundo ter internet em casa, né? E aí cada um sabe a cruz e a internet que tem
em casa, né? Foi muito complicado, mas o pessoal se adaptou bem. E algumas áreas muito específicas, ou alguns trabalhos muito específicos, a gente sente falta de estar pessoalmente, né? Ou, por exemplo, quando demanda muita banda, ou arquivos muito pesados, enfim, que precisa vir para o escritório. E aí, de um mês para cá, a gente começou a fazer uma volta parcial para o escritório. A gente está vindo uns 20% dos funcionários, está vindo agora para o escritório. E aí a gente teve o cuidado de escolher quem não era do grupo de risco, quem não tinha filhos, porque também não é só mandar a pessoa vir, porque o pai também não tem, às vezes, com que deixar as crianças. Então é uma gestão complicada. Foi uma escolha ali a dedo de algumas pessoas para voltar para o escritório, mas mais para tentar voltar a uma normalidade. Mas como a gente está vindo 20% só, acaba sendo um home office no escritório, porque daí eu fico aqui no meu lugar conversando com a pessoa por Teams ou por telefone. Então, quer dizer, os que estão vindo no escritório praticamente estão fazendo home office no escritório. Então é uma realidade diferente, né? Agora, o que a gente vê, por exemplo, aqui na Paulista, que eu trabalho aqui perto, é que pouco a pouco, semana a semana, tá voltando o ritmo, mas ainda tá muito longe de voltar ao volume de pessoas na rua como era. E você tá na Avenida Paulista, eu imagino que o aluguel aí deve ser caríssimo, vocês têm um espaço grande. Acho que já estão ventilando conversas do tipo, podemos diminuir o espaço, já que não estamos utilizando ele todo, que a gente não sabe quando isso vai voltar ao normal, se é que um dia vai voltar, né? Você acha que já tem conversas nesse sentido, André? Ou é cedo ainda? Acho que depende muito das empresas, né? A nossa é um pouco mais latina, né? O negócio... Já perguntei, quer que eu já derrubo aqui o gasto do aluguel pela metade? Falei, não, pera, calma, vamos pensar. Mas tem empresas que sim, que já estão devolvendo espaços e alugando metade, contando que um dia começarão a voltar e a fazer rodízio. Uma pessoa vem segunda, quarta e sexta, outra terça e quinta, e assim dá para reduzir pela metade o espaço, né? Eu acho que é um movimento que vai acontecer. Algumas vão ser mais para frente, outras vão ser mais conservadoras e vai bagunçar bem o mercado imobiliário. Inclusive o mercado de casas aumentou muito aí para a região de vocês, né? A região de Campinas, tal. Muita gente tá falando, já que eu não vou pro escritório mesmo, eu vou morar em Valinhos. Pra que morar em São Paulo, né? Foi exatamente o que eu fiz. Ah, é? Você tá onde? Você saiu de Campinas? Tô em Paulínia. Você foi pra Paulínia? Tô em Paulínia. Achei que eu tinha falado. Não. Nossa, você não falou que você mudou pra Paulínia. Só falou que mudou de apartamento. E tantos grupos que a gente faz parte junto, né? Pois é, né? Eu sou ruim na comunicação, não sou com vocês. Mas você fez por isso mesmo, porque não faz sentido ficar pagando pra morar onde não precisa. Sim, é porque a empresa, como é uma empresa que eu trabalho de tecnologia, e as empresas de tecnologia já tinham essa facilidade, né, do trabalho remoto, porque a gente sempre atua remotamente, né? Então as pessoas já têm notebook, já têm acesso à rede da empresa, a gente já tinha uma política de 1 ou 2 dias de home office, então já estava meio pronto, apesar do que ainda tinha muito, não só na empresa que eu trabalho, em todas aquelas pessoas com restrição do cara estar remoto 100% do trabalho ou não. E quando virou a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar 100% remoto e foi um resultado excelente para a empresa, né? A produtividade subiu. Olha que beleza. As entregas, os indicadores, né? Mas isso foi só no começo que o pessoal estava empolgado para mostrar trabalho ou se manteve? Então, a gente achou até que seria no começo, mas é consistente até hoje, né? É um resultado consistente. A maioria das pessoas lá perdia no mínimo 1 hora de trânsito para chegar, 1, 2. Eu levava 2 horas para ir, 2 para voltar. Caramba. E o humor é muito diferente, né, Matheus, agora? Porque quando você perde tempo no trânsito, nossa, até se você reconectar na empresa, porque daí você chega, vai tomar café e dá oi pros amigos, até se conectar, né? Então, e isso foi um ganho de qualidade de vida. Eu entendo que algumas pessoas, por exemplo, que têm filhos pequenos, eu vejo a dificuldade de algumas pessoas que os filhos estão em casa e ele tem que trabalhar e é uma situação difícil. E assim, uma coisa que nesse ponto de empresas, que eu pelo menos notei, é que as empresas estão tentando ser humanas, né? Nesse sentido, desde o começo da pandemia, de entender o momento de cada um. Então você tá na reunião, tem uma criança gritando lá na casa do cara, todo mundo entende, sabe? Fala, pô, tem que fazer, né? Mas todo mundo tá entendendo bem e a empresa decidiu que a minha área, né, que é a maior área lá da empresa, não volta mais pro escritório. Por essa conta aí de que é muito caro manter e tal, e funciona bem. Aí com isso, né, eu falei, pô, eu tava trabalhando todo dia, ficando em casa num apartamento pequeno, né, que é a nossa realidade, que nos últimos anos era assim, né, de ter apartamentos pequenos, funcionais, mas eu tava preso ali, né. E aí a gente começou a ventilar, pô, eu não vou voltar mais pro escritório. A Elo trabalha em outra cidade, que é aqui onde eu tô morando, no caso, né, na maioria dos
dos dias. Cara, trabalhei. Trabalha aqui. A maioria dos dias ela vinha pra cá, né? Ah, poxa, vamos começar a ver. E foi muito rápido, assim, sabe? Tipo, uma semana a gente decidiu e em 2 semanas a gente tava já mudando, né? Que legal. Então foi muito louco, assim. Eu acho que é uma realidade que muitas empresas estão passando, as pessoas estão passando, e esse mercado, acho que esse já vai mudar. Não que vai acabar os escritórios, eu não acredito nisso. Acho que a ocupação vai ser diferente, mas eu vejo na minha área muitas vagas hoje totalmente remoto, totalmente home office. E antes eram poucas, né? Apesar de uma área de TI. Então na minha área já mudou. Eu já tive contatos lá no LinkedIn de vagas, que sempre alguém vem chamar, e agora todas que chamam é remoto. E caras de outros estados agora, sabe? Então, entrando em contato com tem uma vaga aqui e tal, o cara já fala, não, mas é remoto e tal. Você vê que a empresa é, sei lá, Joinville, sabe? Então... Caramba, que legal isso, né? Então tá mudando, eu acho que essa... Quer dizer, tá mudando não, acho que essa parte já mudou. Uhum. Eu acho que isso foi um pouco também um empurrão para as empresas em si. Algumas que foram obrigadas, né, a essa questão do home office, algumas realmente se adaptaram muito bem e viram que funcionava muito melhor fazendo assim, e outras que de repente perceberam que não funciona tão bem, né? Eu acho que depende muito do estilo de vida do funcionário ou também do estilo de trabalho da empresa para que esse funcionário trabalhe, para dar certo ou não, que nem o Matheus está dizendo, teve até aumento no rendimento do trabalho, né? Então é óbvio que a empresa vai migrar muito facilmente para esse novo estilo de trabalho, né? Enquanto outras talvez não se adapte tão bem, né? E acabe voltando pro estilo antigo, vamos dizer assim, né? Não, Chico, você que trabalha com eventos, as coisas que obrigatoriamente são externas, como é que tá? Eu tô vendo umas fotos aí nos Instagrams e já estão a galera voltando aos poucos, é isso? Cara, não digo que esteja voltando, assim. Eventos como se tinha antes, vamos pensar em eventos sociais grandes, casamento, coisas assim, sabe, que reunia muitas pessoas, isso não volta já, né? Eu até tinha alguns eventos para esse ano e que foram, lá em março, foram adiados para, sei lá, outubro, novembro, dezembro. Acho que lá já vai estar tudo beleza, né? Não vai. Só que já chegou agora e já foi readiado novamente. Então tá tudo pro ano que vem. Eu tinha 3 eventos que estavam marcados até março ali e que já estão para junho do ano que vem, de 2021, porque as pessoas achavam que ainda ia funcionar agora. Isso aconteceu com muitas coisas, né? Até o Encontro Cepal, que era para ser em maio, ele a princípio foi remarcado para setembro, né? Aí quando já era lá para julho, falou, não, em setembro não vai rolar, só vai rolar live. Então vai ser feita uma live agora em setembro e mantém-se a esperança de que maio do ano que vem vai poder acontecer de novo. Mas aconteceram muitos casamentos, né, nessa pandemia. É engraçado que no começo eu falava pro Paulinho assim, nossa, gente, mas por que a pessoa vai casar pra que agora casar? na pandemia? Por que não espera? pouco. Daí agora a gente parou pra pensar e falou, tem que casar mesmo, gente. Vai durar quanto tempo? O mundo vai acabar, né? Pelo Ainda menos mais cristão, né, gente? É o melhor momento pra casar da história. Você não vai gastar com festa, cara. Mas você sabe que isso é uma mudança que eu percebo que vai acontecer facilmente. Porque assim, o mercado de casamento, vamos falar de casamento especificamente, estava a preços astronômicos assim, por causa de que se fazia muita coisa. Muita coisa. Então se você está pensando em flores pro seu casamento, você está pensando num gasto de 20, 30 mil reais. Nossa! Você tá pensando em... flor é uma das coisas muito Exato. caras. Eu não tô exagerando, não tô nem exagerando nesse sentido. Cara? Nossa, faz 15 anos a gente casou e a gente não pagou pelas flores, né? Então, e o pior é que assim, ó, é um gasto, eu já cansei de ver, eu já fui um casamento, era 20 mil reais de flores e que no final da festa já estava indo tudo pra caçamba, sabe? Que isso, literalmente cara? Um dinheiro jogado fora. É bonito, fica muito bonito e tal, mas eram proporções muito astronômicas que tinha muita gente que se casava e passava lá 5, 6 anos ainda pagando o seu casamento. Aí depois né? você parava, né? Se durasse tanto. Às vezes tinha isso também. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que isso não é tão necessário. Então, por exemplo, começou a desenvolver-se muito uma coisa que já tinha antes, mas pessoas mais alternativas faziam apenas, né? Que era o Enelope Wedding, né? Que chama, tipo, um casamento envelopado. É tipo ir pra Las Vegas, assim? É quase isso, cara. A ideia é parte desse princípio. É uma fugidinha, assim, sabe? Então você pega, vamos casar, eu e a noiva. Aí você escolhe mais 2 pessoas, sei lá, pai, mãe, uma tia próxima, um padrinho, e beleza, você faz um evento ali pra 10 pessoas, um espaço que você escolhe e tal. E as pessoas começaram a perceber que isso funciona, você casa da mesma maneira, você foge de algumas coisas difíceis, que é, por exemplo, fazer lista de convidados, né? Que é uma das partes mais difíceis de um casamento, e com uma boa desculpa. Por quê? Porque eu não posso
convidar um monte de gente, então não te convidei por causa disso. Foi o que o Matheus falou, é a melhor hora pra casar mesmo, cara. Exato. E aí você percebe que você consegue fazer uma coisa menor, gastando muito, muito menos, registrando também, né? Assim, pra quem faz evento, fotografia, faz filmagem, acaba não interferindo tanto. Por quê? Porque a pessoa deixa de gastar em algumas coisas e gasta no registro do evento. Mas eu tive que migrar, assim, pra algumas coisas que eu já estava, né, em vista de fazer e tal. Eu não estava querendo ficar no meio de eventos sociais tanto. E pra mim foi benéfico, assim. Então, por exemplo, eu tenho alguns contratos de casamento que eu vou cumprir, mas eu só estou pegando alguns que aparecem de vez em quando, mas pra terceirizar. Eu já não vou ficar atrás, não é uma coisa que eu vendo, né? Porque de repente parou do nada. Então ficou tipo assim, esse ano eu sabia que ninguém praticamente ia casar, porque as pessoas não sabiam como casar ainda esse ano. Como que eu vou poder casar? Começou a surgir as ideias no meio do caminho, outras começaram a fazer e começaram a estruturar a partir daí. A questão é, no início, a gente achava que logo ia passar, né? Até a gente começar a ver o Átila dizendo que não ia passar tão cedo e tal, só que a gente não queria muito aceitar, né? Não, vamos suspender as coisas aqui e depois a gente vai, igual a nossa viagem, por exemplo. A gente remarca pro fim do ano, aí tá chegando no fim do ano e a gente fala, não, as coisas ainda continuam complicadas, e agora? Só que a gente já pode ir. Vale a pena ir assim ou não? É seguro ir assim ou não? Aí a gente entra naquilo que eu falei lá no começo. Até quando a responsabilidade de não fazer alguma coisa se torna irresponsabilidade por não fazer, né? Até quando as igrejas vão continuar com os cultos online? Até quando a gente vai deixar de cuidar mais de perto das pessoas? Até quando um cristão, né, que toma a decisão de só morar junto depois de casar, vai adiar o casamento se não faz mais sentido eles estarem separados um do outro? Então, esse é o momento agora de começar a entender e discernir o que dá pra fazer e o que não dá, né? O que é irresponsável fazer e o que já se torna responsabilidade, né? No último podcast, o Paulinho falou até no negócio da igreja, né? No último plantão da quarentena. No último plantão da quarentena. Gente, se a igreja voltar, não vai e tal. Porque era bem naquela semana que as igrejas estavam começando a falar de voltar os cultos. Porque a sensação, na verdade, era o pior já passou, já podemos voltar a nos reunir. Sim. Era essa a sensação do momento, Mas entendeu? é porque ainda não tinham se discutido tanto o formato, né? Como que ia. Igual o Chico falou, as pessoas não estavam casando porque elas não sabiam como que iam realizar o casamento, né? E é muito legal porque teve um amigo nosso que até participou do plantão da quarentena, se eu não me engano, o Laci. Não, ele falou sobre a igreja nesse pandemia, momento, né? Então, e o Laci, ele é pastor de igreja e tal, e ele realizou um culto na semana passada. E, cara, eu achei muito interessante. Eles fizeram numa chácara, eles demarcaram as áreas onde iam ficar as famílias, e assim, muito distante uma das outras, e ele com a caixinha de som lá, falando. Eu falei, pô, bacana, desse jeito até daria pra Mas funcionar. é uma igreja pequena, uma igreja ainda em formação, e a reunião, o encontro deles foi quase que um encontro de pequeno grupo, né? A igreja dele é bem pequenininha mesmo. Poucas famílias. Aí você pensar nisso, uma igreja de 1.000 pessoas, como é que você vai fazer? Né? Por exemplo, que o André frequenta. Até antes da pandemia era o quê? 3 cultos com 1.000 pessoas em cada um, provavelmente, por aí. Imagina você atender essas pessoas num culto presencial agora. Qual é a possibilidade, né? É de fazer o mesmo culto o mês todo, com, sei lá, 100 pessoas só reunidas muito espalhadas. É muito complicado, gente. Inclusive, falando agora com o pastor. Entra a personalidade de pastor. Opa, vira a chavinha aí. Agora fica até mais sério, até se ajeitou na cadeira. Agora, até a voz, o tom da voz mudou. Impostar a voz agora. Assim, a gente percebeu algumas coisas que são preocupantes, né? Coisas que nós que estamos no meio que discutimos, né? Podcast, que temos um esclarecimento maior, já era mais latente pra gente da saúde da igreja, né? A saúde da igreja, principalmente falar da nossa realidade Brasil, que pra mim já não era muito boa, e não sei se todos têm essa visão, porque era a igreja focada nos eventos, nas festas, nas mega coisas assim, nos food trucks, sabe? Já era
E a pandemia mostrou duas coisas. A primeira, que espiritualmente as pessoas já estavam fracas. E isso piorou muita gente entrando em depressão. Não que depressão é só um fator de ter ou não contato social, tem outras coisas aí. Mas pessoas que não estavam preparadas para viver a Cristo afastadas da aglomeração da igreja, né? E afastada dos eventos, afastada das coisas que a igreja promovia. E a outra coisa que a gente notou, que até as pessoas preparadas, as pessoas espiritualmente que estavam, também sentiram. Eu, pelo menos, eu sempre falei isso. Eu falei, ó, culto live pra mim, eu não consigo me conectar naquilo, sabe? Não é a mesma coisa, não. Tem pessoas que talvez consigam, mas eu não consigo. Pra mim era sempre uma dificuldade, assim, sabe? Vou participar do culto online. E muitas pessoas falaram isso, que isso foi também ruim pra espiritualidade delas, né? Então, essa é a questão que o Paulinho falou da responsabilidade, e eu até compartilhei lá no Twitter, eu falei, olha, graças a Deus eu não sou pastor titular de nenhuma igreja, né? Eu sou só um pastor auxiliar, porque essa decisão eu não tenho que tomar, de reabrir ou não a igreja, que é uma decisão muito difícil, e ela tem impactos positivos e negativos dos dois lados. Eu vejo hoje, frequentando, que tem sido importante para muitos aspectos a igreja ter reaberto, com os cuidados e tudo mais, mas como eu falei, é um risco, não dá para dizer que não é, mas tem tido o seu lado positivo. Agora, a questão da responsabilidade ainda fica meio no ar, assim, pra mim, né? Mas graças a Deus eu não tive que tomar essa decisão. O resumo é esse, né? Isso dá um bom alívio, verdade, cara. Ufa, que bom. E eu também fico muito feliz por não estar trabalhando na comunicação da igreja neste momento de pandemia, porque a galera de mídia e comunicação ralou, mano, e tá ralando muito, muito, muito. Verdade. Cara, mas você sabe que isso foi eu falo por mim, a minha igreja não tinha nada relacionado à mídia da igreja, assim, né? A não ser, tipo, postagem no Facebook, né? Que era o básico do básico que se fazia, né? Mas quando começou a ideia das lives e o que vai fazer, como que vai fazer, quais são as redes sociais da igreja, como que vão fazer a divulgação, tem alguma lista de transmissão no WhatsApp pra gente distribuir informações, né? Não se tinha nada disso, né? É coisas que eu fiquei pensando, puxa vida, né? Eu que já tô mais ligado nisso, eu tô numa igreja, não tem isso, e tipo, o que eu tava fazendo até agora que eu não ajudei a resolver isso, né? Aí eu falei, puxa vida. Então, exatamente, aí eu falei, o que eu tava fazendo? Eu tava parado, olhando pro nada, né? Vamos dizer assim. E foi uma coisa que me chamou a responsabilidade. Então, já numa primeira semana que eu previ que as igrejas iriam fechar, eu já mandei mensagem pro pastor e falei, a gente provavelmente vai precisar fazer lives, né? Então, eu queria saber qual é a estrutura que tem, o que a gente pode fazer. De repente, se falar que não tem nada, a gente pode improvisar de uma maneira que fique alguma coisa legal e suficiente, pelo menos para funcionar nesse primeiro plano, né? Para não ficar totalmente vazio. Aí realmente não tinha, né? Então a gente começou aos trancos e barrancos, foi desenvolvendo, foi fazendo alguma coisa assim. E agora que eu tô montando a equipe de mídia lá, eu marquei reunião com os meninos lá, porque durante a pandemia não dava, né? Porque... Durante a pandemia, a gente tá na pandemia. Durante o pico naquele tempo, né? Eu quero fazer, durante o tempo de igreja fechada, não dava para fazer isso, né? Mas agora dá, porque a gente se vê no fim de semana, pelo menos, e aí eu consigo conversar com o pessoal. E agora a gente tá começando a estruturar isso, mas é uma coisa que só começou a ser visto a partir desse momento, né? Porque ninguém tava vendo. As igrejas que já tinham a estrutura pronta, teve aumento de visualização, de participação nesse momento, né? Pelo menos as lives, né? E até algumas coisas que estão se refletindo na membresia. Agora, eu também, a realidade da igreja lá era que não tinha nada, né? Começou no susto, fazendo de casa, e hoje que está se estruturando. Demorou para cair a ficha para muitas igrejas que a situação não vai se restabelecer rápido, né? Esse modelo vai continuar de live, poucas pessoas no templo, muitas assistindo online, então as igrejas vão ter que investir nisso, e agora é um problema, né? Porque o dólar subiu, demanda subiu, então os equipamentos agora estão todos muito mais caros, né? Tá fora de cogitação. Cara, então... E é engraçado que as senhorinhas agora aprenderam a mexer nesses equipamentos, né? Aprenderam a fazer videoconferência e tal. E assim, eu sou muito grata por isso. Você é muito grata à pandemia, você tá querendo dizer. Porque hoje eu faço, toda quarta-feira de manhã eu converso com uma senhora muito fofa de País de Gales, e ela falou pra mim que ela teve que aprender a mexer no Zoom pra poder acompanhar os cultos online da igreja, que ela nunca tinha mexido. E agora, por conta disso, ela é uma missionária aposentada, como ela já aprendeu a mexer no Zoom, ela se propôs a conversar comigo toda quarta-feira de manhã, em inglês. E aí
Olha aí. É muito legal, porque ela falou, se não tivesse a pandemia, eu não ia saber mexer no Zoom. Não, é impressionante agora É tão bonitinho. a facilidade que as pessoas realmente estão, assim, de fazer, né? A gente vê pessoas mais velhas participando e hoje eu tenho que dar muito menos instruções quando eu convido alguém para gravar um podcast de como as pessoas vão entrar e se conectar e o fone que precisa utilizar para conversa e tal, né? Todo mundo parece que já tá meio que preparado para isso já. Não, e de assim, pai, vai acontecer uma live bem legal agora no YouTube, o senhor pode entrar? Antes eu tinha que explicar pra ele o que era. Não. Aí outro dia eu falei, pai, vai ter uma reunião da família no Zoom, o senhor pode entrar? E ele, qual que é o código do ID da reunião? Eu falei, olha meu pai, Olha aí. todo moderno, sabe? Até a etiqueta de um falar, outro esperar, né? Vamos ver quando voltar isso pro contato face a face, se vai continuar assim, né, meu? Você fala, dá o tempo pra pessoa responder. Você sabe, nessa coisa de as pessoas aprenderem, eu lembro que teve uma vez que a gente tava fazendo a live da igreja, aí eu tava ali, eu fico conectado no Facebook da igreja pra poder ficar rastreando as conversas, rastreando todos os comentários, tudo, pra ficar passando, né? Chegou um WhatsApp da minha esposa, falou, vê aí, parece que a esposa do pastor tá fazendo uma transmissão ao vivo. Eu falei, nossa, ela resolveu fazer transmissão ao vivo agora, na hora da transmissão ao vivo da igreja, né? Aí eu entrei pra ver, não sei o que ela fez, ela tava deitada na cama assistindo a live da igreja. Ai, né? meu pai. E eu não sei se ela ativou alguma coisa e a hora que eu vi, ela tava passando só o pé dela e o armário assim no fundo, na transmissão ao vivo. Gente. Aí eu já falei com a nora dela que tava ali comigo ali, falei, vai atrás da sua sogra porque ela tá fazendo uma transmissão ao vivo. E aí ligaram pra ela, desligou, sei lá o que aconteceu lá e resolveu. O pessoal aprendeu, olha aí. Que Exato. Eu acho que não é ruim falar, que nem a Adri falou no começo, coisas boas da pandemia. Cara, o lado bom da pandemia, né? Cara, porque assim, a gente tá triste que um monte de gente morreu, cara. A gente tá triste. Com a situação que o mundo tá, a gente fica triste. Uhum. Mas, cara, a gente serve um Deus que transforma a maldição em bênção, irmãos. Olha isso. Mas pra algumas coisas é realmente, tipo... Acelerou, sim, muita coisa. Eu sou grato de não ter que mais, pegar o ônibus todo dia e trabalhar, sabe? E agora você mora numa casa grande, com churrasqueira, pode chamar os amigos depois. Depois, né? Depois. Então, aí que tá outra coisa, gente. Uma coisa que a gente não experimentou no Brasil, pelo menos não oficialmente, e outros países experimentaram, foi depois de ter esse primeiro choque, esse primeiro controle, né? Depois do lockdown que muitos países fizeram e que na maioria dos lugares levaram bem a sério, né? Bem ao contrário do que a gente viveu aqui, eles começaram uma reabertura mais coordenada que possibilitou eles criarem algumas bolhas sociais, né? Então, as pessoas puderam começar a se encontrar desde que fosse sempre com as mesmas pessoas, desde que aquele contato fosse bem controlado e tal, e uma coisa que a gente não experimentou aqui. Como é que vocês estão fazendo com relação a isso? Vocês estão dando aquela encontrada com alguns amigos com quem vocês têm mais certeza que estão se cuidando? Se bem que o Matheus falou que não tá mais tomando cuidado nenhum agora que ele descobriu que ele é imune, né? Olha que a NASA vai vir atrás de você. Porque a NASA, o MS... Entre todas as coisas que eu sinto falta nessa pandemia, a maior delas é encontrar com pessoas, né? Encontrar com pessoas queridas, encontrar com amigos e poder ter um tempo de conversa que não tenha uma câmera entre nós e encontrar com a família também. Até quando, né? A gente vai precisar viver assim e, sei lá... Que a gente possa ir pra essa fase da bolha. Porque, assim, a gente conhece algumas pessoas da Espanha que já está vivendo essa fase, né? Inclusive, tem um amigo nosso que ele viajou com mais 3 amigos. Porque, assim, lá na Espanha tá aquele calor horroroso, né? Eu não tenho nem noção do que é o calor que eles estão vivendo lá. Sim, mas assustador. aí eles falaram que o calor é tão horroroso que tem muita gente que tira férias mesmo pra fugir do calor. E aí ele e mais 3 amigos, pra um lugar que tinha beira-mar lá e tal, que tinha piscina, uma casa e tal. E aí ele falou que eles estavam esperando chegar esse momento de liberar a questão da bolha social pra eles poderem fazer essa viagem. Mas a gente acredita que tem muita gente fazendo isso aqui no Brasil já, que aí... A maioria, na verdade, tá fazendo sem pensar em bolha social nem nada. Sim, né? exatamente. Agora... Não, mas acabam pensando naquele gap da doença, né? É porque o nosso governo não levou o negócio como deveria, e agora não tem nem como falar de uma coisa coordenada nesse sentido. Acho que vai ter que ser meio que da população mesmo, começar a tomar suas próprias decisões nesse sentido, né? Porque é aquilo, a gente não sabe quando a gente vai poder começar a voltar a encontrar com pessoas. Vamos esperar mais ou vamos tomar uma decisão? É diferente que, acho que tem uma questão cultural, né, da Europa. Acho que não é só o governo. Coisas que vocês têm contato, eu tenho contato com parentes que moram lá, coisas que socialmente se cumprem as regras, né, sociais, de não jogar lixo, de não fazer tal coisa. Tem uma consciência disso que um cobra o outro, sabe? Essa consciência
consciência pública, né? Quando o Burjá participou com a gente aqui do Plantão da Quarentena, ele falou a diferença do Brasil pra Europa é que as coisas públicas no Brasil não são de ninguém. E as coisas públicas na Europa são de todo mundo, entendeu? Então você é responsável pelo que é público. Não é assim, é o governo que é responsável ou só o uso de qualquer jeito, né? Eu acho que essa consciência tem a ver com o relacionamento com as pessoas também, né? Eu vou me cuidar. E eu não tô dizendo que a Europa é um exemplo disso mesmo, porque a Espanha tá voltando com uma nova onda, os rebrotes lá e tal. Coisa tá meio complicada também na pandemia. Mas eu acho que essa consciência faz diferença até em como eu vou me relacionar com as outras pessoas pra proteger as outras pessoas também, né? Não só pra me proteger. Bom, como eu falei, no nosso caso foi um pouco diferente porque a Elô estava em contato, ela trabalhou no hospital na área que eles chamam carinhosamente de covidário, né? Nossa! O hospital lá que ela trabalha dividiu a área normal, né, de pronto-socorro e reservou uma área só para essa unidade respiratória que era de Covid. E por isso a gente não estava tendo contato com a família. Agora, como a família, em teoria, está se cuidando, a gente também e os outros também, a gente tem se encontrado, né? A gente com menos preocupação por conta que ela já pegou. É óbvio que tem aquelas questões da pessoa que se reinfectou, que são até hoje poucos casos, né? Então não estamos pensando muito nisso. O problema mesmo é que quase ninguém eu vejo se isolando 100%, né? Porque recebe uma pessoa que vem em casa, da família, só que essa pessoa vai num outro parente da família que não tá se cuidando, sabe? Que tá vivendo como se fosse uma gripezinha e é um caminho, entendeu? Então quando a gente começa a traçar as relações familiares, eu e a Elô a gente fica fazendo, né? Ah, mas ó, fulano tá com tal pessoa e agora tá aqui se isolando, então não dá muito certo, né? É, de algum jeito vai chegar, né? Vai chegar, porque eu acho que não tá tendo esses 20 dias, vamos dizer, 20 dias não vou me relacionar com ninguém, vou ficar aqui, beleza, é difícil as pessoas se aguentarem tanto tempo isoladas, né? A resposta de cada uma é diferente, mas se houvessem os cuidados, eu acho que seria possível. Dura que eu não tenho visto muito isso não, sabe? Eu tive várias reflexões sobre esse assunto, né? E depois de pegar muita comida lá com o entregador na porta de casa e passar no caixa do supermercado, eu pensei, eu podia, né, dar um oi pra minha mãe, pro meu pai que estão lá reclamando, né? E aí eu comecei a visitá-los com uma certa frequência, aí a cada 15 dias e tal, mas com os cuidados, né? Meio estranho, chego de máscara. Primeira vez nem cheguei perto, né? Agora eu dou um abracinho meio sem vergonha ali e tal, né? Mas assim, é difícil, né? Porque você acaba sentando pra comer, né? Então... E aí que é mais latino, aí vai saliva pra um lado pro outro, né? Não tem jeito. Mas, sei lá, tamo aí. Mas meus pais estão isolados e eu mais ou menos. Então, eu acho que é difícil, porque você vai tendo que assumir certos riscos controlados, né? Não dá pra você falar, não, eu sou radical, porque não dá. Porque se você vai no supermercado, se você pede comida, você tem algum contato. Sim, você acaba se relacionando com pessoas, né? Não tem jeito. Não, e aí, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que um colega meu, que inclusive frequenta aqui o escritório com uma distância razoável, o filho dele pegou Covid porque eles foram consertar o carro e aí ele já levou o filho, aí todo mundo de máscara e tal, mas o filho acabou pegando de uma pessoa que tava na concessionária. Ele, a princípio, tá igual o Matheus aí, tá meio imunizado aí pela natureza. Gente, só pra deixar bem claro, a imunidade não é comprovada, tá bom? É só empírico aqui pela experiência do Matheus. É mais uma esperança do que uma certeza. De repente o Matheus é a cura pra humanidade. Gente. O Matheus que mora na mesma casa que a esposa, mas dorme em quarto separado, pelo jeito. Não, mas é assim, é uma coisa, se vocês pesquisarem aí, realmente tem pessoas que têm essa resposta diferente, né? Que acabam não pegando, pelo que fator, ninguém sabe. Talvez seja Deus, né? Fazendo fator Deus. Algumas pessoas ali especiais. Ou inimigo, né? A gente nunca sabe. Então, eu joguei essa pergunta lá no Telegram, né? No grupo do Olá Pessoas, nosso grupo com os ouvintes de Mons.com, perguntando, né? Como é que estão se comportando? A mesma pergunta que eu fiz aqui pra gente tentar entender, porque às vezes as pessoas não contam o que tá acontecendo e a gente não se prepara pra essa realidade, né? E eu gostei muito do que a doutora Silvana Moreira escreveu pra gente lá e eu gostaria de ler aqui pra vocês, ó. O que vou dizer é complicado, tentarei ser sintética. Quando pensamos no isolamento
isolamento de idosos e grupos de risco, a ideia é que fosse um esforço conjunto visando derrotar a pandemia. Mas devido ao tempo de juízes que se instalou no Brasil, cada um fazia o que queria, entramos em um platô contínuo por 20 semanas e não temos previsão de segurança completa até o meio do próximo ano, quando teremos, espero, uma vacinação em massa com alcance mínimo populacional. Dito isto, chega um momento em que o dano à saúde mental supera a proteção do risco de doença grave por Covid. Isso envolve até atenção a doenças crônicas. Eu tenho aconselhado meus pacientes procurar revisar a saúde e sair pontualmente para resolver problemas e pegar ar puro. Deve-se de toda forma evitar aglomerações de qualquer natureza, mas visitar familiares, ir a um lugar aberto, se exercitar, isso é fundamental para não pararmos no hospital por outro motivo. Mas depois ela acrescenta aqui, ó, isso só vale para onde e quando a doença está controlada. Se estiver em pico, nem pensar. Não, mas você sabe que esse isolamento, de início, é muito mais fácil, né? Porque é que nem a gente tava falando já desde o começo. Ah, não, ali na frente vai estar tudo resolvido. Então, você se sente mais confiante de falar, não, por enquanto eu vou manter afastado das pessoas, eu vou ficar preso aqui na minha casa e tal. Só que você começa a perceber que isso não é tão rápido, né? E aí, essa proximidade, ela precisa acontecer. Você precisa ver seus pais, você precisa ver seus irmãos, suas irmãs, né? Se teve filho, você quer mostrar, né, seu filho para os avós e tal. É uma situação muito complicada. E aí você começa a perceber que as pessoas, como vocês mesmos disseram, as pessoas estão indo no mercado, as pessoas estão fazendo festas por aí, as pessoas estão andando na rua, fazendo compras em lojas de roupa, indo no shopping, tendo uma vida normal, assim, que não tem nada de novo, só tem uma vida normal. E aí você pensa, volta naquela coisa que o Paulinho falou também, de parecer que a gente está sendo os bobos da situação, né? A gente que está sendo os radicais demais. E a gente mesmo começa a dar esse, não vou nem dizer esse relaxamento, a gente começa a perceber que dá para fazer, contanto que a gente tenha algumas prevenções. Eu não preciso necessariamente me isolar, eu não preciso ser o menino da bolha para ficar totalmente isolado. Eu posso ser aquele que vai, mantém aquela comunicação básica, se mantém afastado. Por exemplo, a minha cunhada também trabalha no hospital, diretamente com pessoas contaminadas pelo Covid e tal. Ela ficou, pelo menos os primeiros 2 meses, ela nem apareceu na casa da minha sogra, sendo que era a mãe dela, e tinha vezes que ela chorava porque queria ver minha sogra. E às vezes, no máximo, uma conversa pelo WhatsApp e tal. Ela chegava na casa dela, tomava uma ducha do lado de fora, no quintal, para entrar para dentro de casa, para depois entrar, tomar um outro banho e se higienizar para poder se relacionar com a família. E ela ficou muito paranoica nisso mesmo. Só que depois ela começou a pensar, puxa vida, eu preciso ver meus pais. Aí o primeiro dia ela veio, ficou só no portão. A segunda vez que ela veio, já entrou na área, ficou ali fora, sentados na cadeira conversando. Depois, no terceiro, já entrou pra cozinha, né? É assim. Aquele negócio, né? Tipo, coloca a mão na jaula, né? O leão não atacou, né? Não, tenta pegar o rabinho do leão. Não atacou. Não, faz um carinho nas costas dele, né? Então, mas eu acho que é. Mas é difícil julgar. Não dá. Não, mas eu não tô nem questão de julgar. É assim, eu acho que a gente mudou. Acho que a gente mudou muita coisa. Eu confesso que eu mudei muito. Desde o primeiro plantão da quarentena até esse programa que a gente tá gravando. Eu tinha medo de chegar perto de pessoas. Por mais que falasse assim, você pode ficar 2 metros de distância, todo mundo com máscara. Eu saía correndo na rua. E é real. Não, acho que levou uns 2 meses pra Adri, uns 3 meses pra você entrar no mercado. Supermercado. Eu que ia 4 meses. É Depois de 4 meses eu fui no supermercado a primeira vez. A Adri é meio desastrada, meio desligada, na verdade. Eu Aí eu falei, eu vou mandar ela pra lá, ela vai esquecer, vai tocar nas coisas, vai coçar o olho, porque ela é toda alérgica e tal. Eu sou toda alérgica. Aí eu fui sentindo mais a situação e fui vendo, o negócio, existe um risco mais controlado aí, que você consegue lidar com ele, desde que você mude a chavinha na cabeça e saiba interagir com as coisas, tomar né? os cuidados. E é louco porque no começo eu falava assim pros meus pais, não vai no supermercado, não faz compra, pede pro meu irmão comprar, pra minha cunhada, mas o senhor não vai, pede pro delivery, não vai fazer compra. E meu pai falava, filha, eu vou de máscara, com meu álcool gel no bolso, eu vou me limpando, tomo todo cuidado. Porque meu pai é todo independente, sempre foi, né? E aí no começo eu ficava muito brava com ele. Aí hoje eu paro e penso, eu falo, cara, eu acho que dá pra ele ir no supermercado, fazer compra. Mas acho que no começo foi mais irresponsabilidade mesmo. Hoje a gente já tá mais, acho que mais preparado até.
aí, ele vai no supermercado 6:30 da manhã. Ele falou que tem, tipo, 2 caixas abertos e ele só, sabe? Então... Os vírus estão dormindo aí nesse horário. Por aí. E aí ele falou que nem tem contato com gente nenhum, sabe? E aí eu falei, não, eu acho que a gente tem que começar a tomar todos os cuidados e começar a voltar a viver, né? E viver de uma forma saudável e também responsável. E eu percebo, por exemplo, as crianças, a gente voltou agora, por exemplo, a passear em praças, passear em parques, e aí eles de máscara, eles encontram os amiguinhos, assim, bem longe, sabe? Tipo, o amiguinho lá, eles aqui, no começo a gente ficava com medo, eles vão se abraçar, vão se agarrar, socorro. Mas não, e aí eles continuaram conversando, assim, um de longe, sabe? E eu falei, cara, que legal, a gente pôde ensinar pra eles, explicar pra eles que é importante você manter relacionamento, mas é importante se cuidar também. E se cuidar por você e se cuidar do outro, né? O cuidado que a gente tem não é sobre nós, né? Isso. É sobre o próximo. E essa era sempre a nossa preocupação e continua sendo até hoje, sabe? Eu sou, entre aspas, novo. Tenho os quilinhos a mais, né? Que pode configurar um risco aí, mas eu não pensava em mim, eu ficava pensando na minha mãe, na minha sogra, meu sogro, sabe? Pessoas com uma idade que pode representar um risco, alguma outra coisa. Então, eu acho que a responsabilidade que a gente está discutindo, para nós cristãos, passa muito em pensar no outro, né? Fazer algo pensando no outro. Que nem vocês estão pensando nos filhos, né? Que eu não tenho, mas imagino que é uma dificuldade enorme. Uma criança em casa, apartamentos, né? Assim, Sim. o tempo inteiro. Essa falta de relacionamento. Se pra nós é ruim, pras crianças, então, cara, imagina. Cara, e o que caiu minha ficha foi o meu caçula. Falar assim pra mim, mamãe, a gente sabe quando que a gente vai mudar pra Espanha? Falei, filho, a gente ainda não sabe, mas talvez a gente não espere a pandemia acabar pra mudar. Ele falou, nossa, então quer dizer que eu nunca mais vou ver o Samuel? Por causa da pandemia eu não posso ver ele? Se eu ir embora antes da pandemia acabar? Então eu não posso mais ver o Samuel, sabe? O Samuel é o melhor amigo dele. Eu fiquei, putz, se a gente passa no supermercado, por que a gente não pode olhar pro Samuel como se ele fosse a caixa do supermercado, com a mesma distância, com máscara e tal? Aí eu conversei bastante, né? A gente conversou bastante, por isso que eu falei, não, a gente tem que gravar um outro programa, porque agora a gente tá com uma consciência diferente. Então eu acho que, assim, o grande fruto desses 6 meses foi o aprendizado mesmo, né? O aprendizado pra saber lidar com essa situação que a gente tá. A gente não saberia viver como a gente vive hoje no dia seguinte do início da quarentena, por exemplo. A gente não sabia, a gente não entendia, não tinha a visão geral de toda a situação. Não que a gente tenha agora, mas eu acho que já ampliou bastante. Então esses 6 meses foi de bastante aprendizado e de entender que talvez isso não passe tão rápido e a gente vai ter que se adequar a essa realidade e viver desse jeito e saber cuidar de nós mesmos, cuidar do próximo e desenvolver a vida nessa nova realidade mesmo. A Elo, eu fico pensando assim, ela não precisaria usar máscara mais. Em teoria, ela já não pega nem passa o vírus. E se fosse uma verdade 100%, ela não pega mais nem passa, cara, mas custa usar uma máscara, sabe? Para as outras pessoas olharem, nessa questão de se preocupar o que os outros estão pensando, não custa, sabe? Ainda mais você pensando no outro, que você pode ser alguém que pode transmitir, né? Enfim, acho que isso a gente vai realmente aprendendo. 6 meses foi bom, mas ainda tem bastante coisa para aprender, eu acho ainda. E na dúvida é seguir a filosofia do Mateus, que desde sempre tá aí, né? Que é distanciamento social. Pensar que ele tava certo. Por isso, né? Que ele É é imune, o né? tempo todo, olha aí, ó. Eu uso isso daí, mas a verdade é que até eu senti, assim, a quarentena, sabe? Às vezes eu dei uma... Momento do coração. Dei uma quebrada. Que assim. falta da nossa churrascada, da nossa hamburgada, né? Olha aí. Às vezes eu dei uma quebrada e confesso que, não sei pra vocês, mas mentalmente os meses foram pesados, assim, sabe? Em algumas coisas. Eu me ocupei bastante com o trabalho, fiz provas, tirei certificações lá da empresa, mas assim, eu não tava conseguindo fazer muita coisa, assim, um período, né? Por isso a gente precisa realmente, né, aprender a viver desse jeito, no novo normal. Bateu. Quase passamos aí. Recadinho! Legal, gente, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! recadinhos,
Recadinhos de quarentena. Ainda Sim. Contando, né? Tem uma amiga minha que ela faz contagem no Instagram. Ela bota a foto, tipo, da janela da casa dela, assim, aí coloca o dia. 180 dias. E Nossa, contando. Gente, deu pra cansar já, né? Nossa vida. Cansa. Mas uma coisa legal, né? No fim de semana passado, no episódio eu falei que a gente ainda não tinha visto meus pais. A gente pôde ir pra Piracicaba, ver meus pais. Sim. E assim, a gente não quer passar a impressão nesse episódio de que as coisas já estão voltando ao normal. Eu acho que o que a gente quis deixar claro aqui é que é um processo de aprendizado, que a gente vai aprendendo a se relacionar com a situação, mas não queremos dizer que estamos dando razão aos negacionistas desde o início que diziam que era uma coisa simples, que era fácil de manusear, até porque de lidar. Não tem nada de simples, Não, né, gente? Tanto de gente que tá morrendo, tanto de Sim. gente passando mal, UTIs ainda bem cheias, então não é simples, não é simples. E o que eu digo, né? Não é porque está diminuindo o número de mortes que a situação pode voltar ao normal, porque enquanto estiver morrendo uma pessoa por causa dessa doença, ela ainda é uma situação complicada. Então a ideia que a gente quer passar é, a situação é séria, mas estamos aprendendo a lidar com ela aos poucos e com muito cuidado. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que manter a visão de que os cuidados devem ser tomados e a gente precisa pensar, será que a gente realmente precisa fazer isso? Será que a gente realmente precisa ir pro shopping? Será que a gente realmente precisa ir pro cinema neste momento, entendeu? Porque existem outras formas de diversão também, De sabe? lazer, sim. Quer assistir um filme? Cara, assiste um filme em casa, sabe? Promove uma noite especial com a família, com um monte de doce e um monte de coisa gostosa pra comer, sabe? Quer ir no shopping fazer uma compra? É uma compra importante? Pra que tem que toda a família? Vai só um. Ah, mas a família tá cansada de ficar em casa. Vai pro parque, vai passear, vai pro ar livre. sabe? Atividades ao ar livre são coisas que dá pra fazer bem, assim, com segurança, né? Você consegue manter uma boa distância entre as pessoas, tem a circulação óbvia, né? Circulação de ar do ambiente aberto e tal. Então, assim, é assim que a gente em família tem feito nossas atividades, né? Aqui. E uma coisa importante, né? Como eu disse, eu joguei lá no Telegram essa conversa, essa situação, e o Ricardo Mota, nosso ouvinte lá de Portugal, ele disse que, assim, a Europa agora está vivendo a segunda vaga, né? Como eles dizem em Portugal, a segunda onda. E a situação não tá fácil, não. A gente tem acompanhado a Espanha mais de perto e tal. E essa segunda onda é assustadora, porque agora as pessoas estão mais soltas do que no momento da primeira onda. E o que ele nos alertou é, fique esperto, porque talvez a segunda onda no Brasil, ela se encadeie com a primeira onda e a situação fique muito pior do que a gente esperava que pudesse estar. Então esse relaxamento é perigoso, porque dá essa falsa sensação de que as coisas estão normais. Então a gente tem que manter toda a segurança para que a gente viva esse momento com muita confiança. O grande problema disso que a gente está vivendo é confiar no bom senso das pessoas, né? Ah, sim, porque não tem. Então, uma coisa assim, a gente não tá falando pra você não viver. Eu gostei muito de uma fala que o Matheus falou durante o programa. Ele falou, a gente tem que aprender a viver, de novo, aprender a viver com o vírus que tá aí. Então, assim, você tem que só escolher muito bem o que você vai fazer e como você vai fazer, né? E sempre lembrando de respeitar o próximo. Mas acho que foi legal a gente fazer esse programa. A gente precisava colocar essas situações e conversar sobre elas. É gostoso conversar com os amigos também sobre o que estamos vivendo. E eu imagino que você se identificou com algumas coisas que a gente tá vivendo aqui. E a gente conta com a sua ajuda para ajudar a espalhar essa consciência de que não é simplesmente uma reabertura pela reabertura, simplesmente porque foi liberado, né? É uma consciência coletiva de que precisamos cuidar de nós e dos outros. Muito bem, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, onde nós estamos atualizando nossos conteúdos, onde você pode ver um pouquinho do que está acontecendo, né? Nos nossos podcasts, no nosso site. Tem muitos artigos saindo, tem muita movimentação acontecendo. E se você não sabe, agora eu sou responsável pelo conteúdo online da OMF. Ai, gente, que legal. Do conteúdo latino, digamos assim, né? Eu estou cuidando da conta em português, espanhol e francês. Então, se você puder seguir para dar aquela força de divulgar o conteúdo, a OMF é uma missão voltada para o leste asiático, se você se lembra bem. Há um ano eu tive o privilégio de estar lá na Tailândia, na Malásia, em Singapura, conhecendo o trabalho que é realizado lá, e eu me envolvi mais com esse projeto. E se você quer conhecer mais do desafio, ser um retransmissor, né, desse desafio, siga lá, gente, é OMF _. Se for em português é PT de português, em espanhol é AL de América Latina, talvez a gente vai mudar para ES mais para frente, mas é América Latina. Esse conteúdo está em espanhol. E se for em francês, OMF _ FR de francês. Estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram também. Todas as postagens, tanto em espanhol, português quanto
quanto em francês, você pode seguir nosso conteúdo e conhecer mais do que está sendo produzido. E olha só, vale muito a pena seguir, mesmo que você não tenha esse foco missionário de ir embora, porque tem muita curiosidade, é muito legal, sabe? Tem coisa sobre a Filipinas, sobre China, coisa que você nem sabia. Japão. Eu, pelo menos, não sabia, um monte de coisa postada lá. É bem legal mesmo, vale a pena. Sim, e para participar mais de perto do nosso ministério, que envolve o Irmãos.com, mas envolve tudo que nós realizamos dentro do Reino de Deus, você pode ser o nosso mantenedor, e para fazer parte, basta clicar no link que está aqui no post, ou ir lá no maisinho do menu de Irmãos.com e participar e envolver-se, para você fazer parte dos melhores amigos de Irmãos.com no Instagram, e também participar da Cabine Irmãos.com, um grupo super movimentado, super divertido que nós temos exclusivo com os nossos mantenedores. Sim, se você ficou com dúvida, manda um direct pra gente em qualquer rede social que a gente explica melhor o que é a cabineirmãos.com. Lá a gente envia conteúdos exclusivos, a gente faz sorteios de livros da Mundo Cristão, que todo mês está oferecendo um livro para sortearmos exclusivamente entre os nossos mantenedores. A gente discute pautas, a gente discute os próximos programas, mostra bastidores do que está sendo feito. Sim, temos spoilers. Então é para você andar mais perto da gente como mantenedor, né? Como alguém que anda junto com a gente no ministério que nós desenvolvemos aqui como Irmãos.com em todas as frentes que estamos envolvidos. Bom, na semana que vem tem Jetlag, que já foi gravado, está muito legal. E nós também já temos o literário do mês de outubro, que é o mês das crianças. Se você não ouviu o episódio anterior, saiba que estamos lendo Alice no País das Maravilhas. Olha isso! Olha que loucura que não vai ser esse programa, hein, gente? Então leia junto com a gente, daqui 3 semanas você ouve o episódio e a gente continua aí nessa jornada, já rumo ao fim do ano, né? Já estamos pensando em episódios de fim de ano. Ah, verdade. Retrospectiva. Todas vai ser aquelas confusa coisas. essa retrospectiva, Nossa, mas tudo bem. Retrospectiva. Mas venha com a gente, participe com a gente do ministério, participe com a gente de Irmãos.com e a gente tá caminhando junto aí, servindo no Reino de Deus. Valeu, gente, até a semana que vem. Até!